A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, em gratidão à vida da diaconisa que está sob a direção desta reunião. Confesso que se não houver nervosismo, irmã, não está fazendo a coisa para Deus. Fazer a obra de Deus é algo tão melindroso que parece que a todo instante você está quebrando um pedacinho do cristalzinho de Deus. Então nós entramos na presença de Deus com realmente um cuidado extremo e isso nos traz nervosismo, tá bom? Isso vai sempre existir, sempre vai ter esse nervosismo, mas sempre será para a glória de Deus, tá bom? Louvado seja Deus, amados. Prometo para os irmãos ser bem breve. Eu sei que assim como eu, muitos dos irmãos também estão cansados, né? Quarta-feira é o meio da semana, é onde começa a vir o cansaço e daqui para frente, quarta, quinta, sexta, começa a ansiedade, né, do sábado e domingo, que é aquela promessa de ficar em casa e descansar, né? Então eu prometo que eu serei bem breve naquilo que Deus tocar em meu coração para que seja ministrado. Nós estamos na quarta-feira, conforme o tema, necessitados. E eu acredito que se nós formos analisar realmente em todas as nossas necessidades, de tudo aquilo que temos necessidade, nós vamos entender que somos um pouco egoístas. Nós vamos perceber em nós que na condição de necessitados, nós vivemos como privilegiados. Porque todos os dias, Deus vem suprindo as nossas necessidades. Mas nós temos que também ter bastante atenção na nossa forma de olhar para essas necessidades. E eu quero, dentro da palavra de Deus, naquilo que o Senhor tocou no meu coração, trazer algumas situações para que nós possamos meditar qual é a verdadeira situação que nós estamos. Porque precisa diferenciar o necessitado de quem está precisando de algo. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ver Jesus ainda instruindo os seus discípulos, essa que vinha ser a última instrução de Jesus Cristo para os seus discípulos. E dessa vez ele tentou ser mais enfático, ele tentou ser mais transparente, o mais objetivo possível. Eu vou ler somente o versículo 5. Fazer. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco diante da Tua presença e venho pedir ao Senhor, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor me use como instrumento, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, Pai, e fazer-se entender o Teu povo que está aqui para Te ouvir, ó Pai.
que essa palavra vá de encontro aos nossos corações e nos fortaleça, Pai, trazendo-nos a verdadeira e real situação pela qual nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui nesta passagem, nesse versículo lido, conforme eu falei, essa talvez tenha sido a instrução mais clara de Jesus, o exemplo mais claro, mais transparente de Jesus para com os seus discípulos. Talvez antes de Jesus entrar na profundidade desta palavra, talvez ali ele estivesse questionando cada um daqueles que ali estava, perguntando a respeito dos seus alfazeres, né? A respeito das suas conquistas, a respeito do seu dia a dia, e talvez ouvindo também um pouquinho das reclamações de cada um daqueles que estavam ali, dos discípulos de Jesus. Nós sabemos que cada um desses discípulos, eles vêm de uma determinada situação. Quando Jesus foi chamando cada um dos seus discípulos, cada um exercia uma função, cada um estava dentro dos seus alfazeres, ou seja, cada um levava a sua vida independente da vida do outro. Então, cada um é óbvio que tinha as suas dificuldades. Cada um, com certeza, tinha as suas necessidades. E eu quero começar a fazer com que a igreja entende que ter necessidade é diferente de ser um necessitado. Qual ser humano na face da terra que não necessita de uma casa para viver? Todos nós necessitamos de uma casa para viver. Mas muitos entendem que ele não necessita. Ele apenas precisa de um lugar para estar. E é por isso que muitas das vezes nós vamos passar por lugares e vamos ver pessoas parece adaptada com aquele lugar que está, naquela situação, e nós vamos olhar para aquilo e vamos perceber que aquilo não é bom. Eu tenho propriedade, pastor Valdir, para falar, porque eu estive em lugares que para todo o restante da sociedade, eles vão dizer que aquele lugar não é bom. Só que em todo o tempo que eu estive naqueles lugares, por mais ruim que eles fossem, tinha momentos em que eu estava sorrindo, e eu vivia naquela situação aparentemente como se lá estivesse bom. Mas o que eu precisava? Eu precisava entender, naquela ocasião, qual era a minha necessidade. Eu necessitava de voltar para o meu lar, para a minha casa, para a minha família. Porque era uma situação real, era algo que eu sabia que existia e era verdadeiro. Família é algo que não se compara com nada que possa ser parecido com qualquer outro tipo de proteção. Família vai além. Família é aquela que muitas das vezes, quando um não tem, alguém vai aparecer dizendo eu tenho. E não vai medir esforço para te socorrer. E aqui Jesus, ele estava realmente trazendo
a clareza da necessidade dos discípulos entenderem o que é viver com Jesus, viver com Ele presente. Mas era importante que eles entendessem por meio daquilo que estava sendo ensinado, que lá da frente, amanhã, depois, eles necessitariam de lembrar desses ensinamentos, porque Jesus não estaria mais pessoalmente do lado deles. Do lado de Jesus ninguém tinha necessidade de nada. Ah, está no deserto, está lá, não tem pão. Jesus multiplica o pão. Só tem um peixinho, 3 peixinhos, Jesus multiplica o peixe. Em todas as passagens é onde você vê falar que Jesus ia passando, uma multidão seguia Jesus, e nenhuma dessas passagens a Bíblia não expressa nenhum necessitado, nenhum que estivesse reclamando de fome ou de sede. Mas chegaria um tempo em que, se eles não entendessem que Jesus era a videira e eles os ramos, ou seja, não adianta vocês disserem que me seguem, que me acompanham, que me conhecem, se vocês verdadeiramente não estiverem ligados em mim. Eu vou ser para sempre, eu serei para todos sempre a solução de vocês. E ele dá esse exemplo muito claro, tipo assim, ele está dizendo: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, se vocês não estiverem ligados em mim, ainda que seja ramo de videira, mas vocês não vão dar fruto. Não vai dar fruto. Um galho longe da árvore, ele que seca, ele murcha, ele morre. Mas assim, ele morre assim que ele é cortado, assim que ele é tirado? Não. Você corta, ele cai, aparentemente ele permanece ali verdinho por algumas horas, depois ele vai murchando, vai murchando, vai murchando, as suas folhas vão caindo, e leva tempo para que ele seque de vez, até que ele não consegue mais brotar. Mas você percebeu que muitas das vezes, quando se corta um galho, e mesmo quando ele está caído, e às vezes vem a chuva, cai sobre aquele galho em contato com a terra, ele começa a brotar, ele começa a criar uma nova expectativa de vida. Mas Jesus está dizendo que, ainda que haja expectativa de vida, se não estiver ligado nele, não vai dar fruto. Irmãos, a nossa maior necessidade hoje, que não tem como fugir disso, é nós entendermos que sem Jesus nada nós podemos fazer. Ele diz claramente aqui: olha, vocês têm que estar realmente ligados em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E aí eu pergunto para você: o que adianta levantar cedo todos os dias, enfrentar o ônibus lotado, o trem, aquela correria, e todo mês pega o salário, paga a dívida, paga e tal, e está devendo de novo, e aquele corre. Parece que você não vai para lugar nenhum. Está faltando um pouquinho mais de aproximação com Jesus. Eu lembro de uma história de uma viúva, e a Bíblia fala que essa viúva, ela, após ter perdido o seu marido, ela ficou com uma grande dívida. E eu já logo imaginei: por que será que ela ficou com essa dívida toda? Eu imagino que o seu esposo, enquanto vida, ele deve ter tentado, pastor Valdir,
de alguma forma manter a família, a despesa da família. Só que eu imagino que com o passar dos dias, com o passar dos tempos, as coisas parece que não iam dando muito certo para ele, e ele começou a tomar emprestado de um, começou a tomar emprestado de outro, para que ele pudesse manter a sua casa. E eu tenho certeza que assim é a nossa vida nos dias de hoje. Todo mundo que toma emprestado pensa em pagar, em trabalhar, em lutar para que pague as suas dívidas, para que pague os seus empréstimos, até porque aquela pessoa que emprestou, ela está aguardando também. Às vezes tirou de uma situação para favorecer a sua situação, mas a história vai dizer que esse homem faleceu. Antes dele honrar com o pagamento das suas dívidas, ele faleceu. E aí a sua esposa, ela teve que assumir as dívidas do seu marido. Eu imagino que no velório, ela ali sofrendo com a perda do marido, e os credores, cada um em um canto. Não estou nem aí, não quero nem saber, eu quero meu dinheiro, não estou nem aí, vai ter que me pagar, de um jeito ou de outro vai me pagar. A Bíblia fala que o profeta chegou até a casa dessa viúva. Eu estou tentando ser bem resumido, para nós ganharmos bastante tempo. E essa viúva contou a sua situação para o profeta. Às vezes, é importante que nós saibamos com quem vamos falar, saibamos com quem conversar. Isso não quer dizer que os seus problemas vão acabar, que as suas dificuldades vão acabar. Isso não quer dizer que não vai haver mais necessidade e que as pessoas ao seu lado vão estar sempre prontas para te socorrer. Não. Mas Deus pode levantar um profeta, inclusive nesta noite, para ouvir a sua situação, para ouvir você falar. E aquela viúva, ela contou então a situação para o profeta. O profeta analisou e falou: olha, realmente está complicado, porque se eu disser para você, larga para lá, não precisa pagar ninguém, eu estou errado. Nós temos que pagar, tem que dar um jeito. Está difícil? Tá, mas pior vai ficar se não pagar. Mas profeta, como que eu vou pagar? Eu não tenho nada, não tenho como pagar. Mas você não tem nada. Olha, eu não tenho nem sequer para poder alimentar meus filhos. O que eu tenho aqui é uma medidazinha mínima de azeite. Azeite naquela época era moeda forte. Era com aquilo que se pagava as dívidas. Quem tinha azeite era rico, comprava o que queria, tinha o seu valor. Eu quero dizer uma coisa, igreja: nós podemos viver debaixo de qualquer dificuldade, nós podemos até estar passando por uma certa necessidade, mas se tiver um pouquinho de azeite, Deus vai entrar com a solução. Um pouquinho de azeite, Deus vai entrar com a provisão. Agora tem uma coisa que o profeta falou para aquela viúva, e que o Senhor fala para cada um de nós nessa noite: agora se mova, faça alguma coisa. Ei, você tem um pouquinho de azeite, você tem um pouquinho de esperança. Ei, vai dar para reverter essa situação. Confia em mim, confia em Deus. Ei,
vai ali até os vizinhos e começa a pegar vasilhas, sai. Pega a vasilha de todo mundo, vai trazendo, vai trazendo. Usa o teu azeite, usa a tua fé. Ei, começa a andar profetizando, falando com quem já venceu, como quem é um vencedor. Para de contar necessidade. Sou necessitado de Jesus. Sabe por quê? Jesus não vai te expor de maneira nenhuma, não vai te deixar envergonhado. Não vai te deixar envergonhado. Começa a pegar vasilha. Você sabe o que quer dizer pegar vasilha? É movimentar a fé. Pegar vasilha não é pegar um baldinho, não. Nos dias de hoje não é isso, não. Naquela época foi literalmente isso que o profeta falou. Pega vasilha, sabe por quê? Porque Deus vai fazer milagre. Deus vai trazer a solução. E a solução vem do azeite. Então precisa de vasilha para entornar o azeite. Hoje as vasilhas é a nossa fé. Nós temos que movimentar a nossa fé, pastora Paula. Talvez a nossa fé está limitada ao nosso interior. Eu tenho muita fé em Deus, mas não expresso nada. Não tenho coragem de me expor pela minha fé. Não tenho coragem de agredir a minha necessidade com a minha fé. A Bíblia diz que essa mulher saiu, então começou a tomar vasilhas emprestadas. E trouxe inúmeras vasilhas. E o profeta falou, então agora você começa a despejar o azeite. Vai despejando o azeite. Conforme você vai despejando o azeite nas suas vasilhas, cada vasilha que vai enchendo era um credor eliminado, era uma dívida sendo paga. E quando todas as dívidas nos cálculos de Deus já estava paga, agora Deus falou, agora é o seguinte, todas as demais será para você viver de forma que nunca mais você vai depender de ninguém. E a fé não é só por um dia, a fé não é só por um momento, a fé é para toda a vida. É viver uma vida de dependência somente de Deus. Somente de Deus. Você pode até pegar emprestado, mas vai ser vasilha. Vai pegar vasilha. Não vai pegar dinheiro. Não vai pegar dificuldade. Você vai tomar vasilha para que Deus encha de provisão. Pegar vasilha é muitas das vezes levantar de madrugada com aquela situação ali te atormentando. É amanhã, eu tenho que me virar, seja lá o que for, eu tenho que fazer alguma coisa. Amanhã vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que ser. É você levantar de madrugada, que seja feito conforme a vontade do Pai. E junta as suas vasilhas e despeja o seu azeite. Despejar o seu azeite é descansar no Senhor, é acreditar que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podeis fazer. Levantar preocupado, correr, batalhar, brigar, gritar, não vai resolver. Mas se tiver vasilha, Deus vai encher todas elas. Quem até aqui entendeu que necessidade é diferente de necessitado? Eu sou necessitado de Deus, porque eu creio no que está escrito, e Jesus diz que sem Ele nada posso fazer. Então eu me limito a parar por aqui dizendo que sem Jesus nada posso fazer, seja qual for a situação. Sem mim nada podeis fazer. Aquela viúva, sem a provisão de Deus, ela nada poderia fazer. Mas se Deus enviar o profeta até você, corre atrás das vasilhas. Pode ir atrás das vasilhas, que Deus vai bradar na sua situação. Amém? Deus abençoe, irmãos. Eu vou parar por aqui.
porque daqui para frente já não é mais do Senhor. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar histórias da Bíblia. E a história dessa viúva é muito bonita. Então, se nós formos pegar o que está escrito lá em 2 Reis 4, 2 Reis 4, que fala da história dessa viúva. Se nós formos pegar essa história, você vai ver que essa história é linda. E se você for ver a história fora do que está na Bíblia, a história que traz é mais bonita ainda. Mas aí seria somente algo do meu prazer, de falar algo que eu acho lindo, que é a história desta viúva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos voltar para casa hoje, sabendo que posso até ser um necessitado, mas eu sou um necessitado de Deus. Não necessito de esmola, não necessito de piedade, não necessito de dó. Eu necessito da graça e do amor de Deus, porque sem Ele nada posso fazer. Então fica de pé, por gentileza, aplauda ao Senhor. E vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa com a consciência de que Deus é bom o tempo todo, e que em momento nenhum que nós estivermos passando por dificuldade, Ele vai se esquecer de nós. Feche os teus olhos mais uma vez. Se você tiver uma palavra de gratidão ao Senhor, expressa a Ele, ao seu modo, ao seu tempo, do seu jeito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, em mais uma quarta-feira. Mais uma quarta-feira proclamar para o reconhecimento de quem verdadeiramente nós somos. E eu, Senhor, hoje eu saio daqui revestido, Pai, do sentimento, Pai, daquele que foi acolhido pelo Senhor, e que compreendo que a partir deste ensinamento, Pai, eu necessito somente de Ti. Não vai haver, Senhor, nenhuma outra situação que possa, Senhor amado, resolver a minha situação, se o Senhor não estiver comigo. Que seja, Senhor, assim com a Tua igreja, Pai. Que seja assim com o Teu povo, Pai, necessitados de Ti. Porém, Senhor, eu oro e intercedo, Senhor, por cada um desses que aqui estão. Se estiverem passando, Senhor, por qualquer necessidade, se estiverem enfrentando qualquer dificuldade, Senhor, eu peço que em nome de Jesus, que haja profetas do Senhor a caminho, em direção deste necessitado, em direção desta pessoa que está angustiada, que está ansiosa, que está preocupada, que está desnorteada, temendo a reação, ó Pai, daqueles que virão. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja também com vasilhas prontas, preparadas, postas, próximos de cada um desses necessitados, para que eles possam colher essas vasilhas. Ser cheio do Teu Espírito Santo, que possam ser cheios da Tua graça, que possam viver para sempre debaixo do Teu amor, reconhecendo sempre, meu Pai, de que sem Ti nada somos e que sem Ti nada podemos fazer. Aleluia. Louvado seja o Santo nome.